Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos, de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, se ontem nós comemorávamos Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, a igreja já coloca no dia seguinte, hoje, a memória justamente dele. Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, converteu-se ao cristianismo já na idade adulta, aos 32 anos, quando foi batizado por Santo Ambrósio, que por sinal foi justamente numa igreja onde Santo Ambrósio estava celebrando a Santa Missa, e ali foi lida uma passagem da carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 13 seguinte, que fala justamente sobre o tempo em que nós vivemos neste mundo, que precisamos aproveitá-lo no sentido de nos prepararmos para a vida eterna. Porque o tempo está passando e é preciso sair da vida de trevas para a luz. Essa passagem, quando estava sendo lida, claro, eu estou fazendo aqui apenas um comentário da passagem da carta aos Romanos, depois você pode ler para você ver na íntegra como está escrito lá. E essa passagem realmente ela tocou profundamente no coração de Santo Agostinho. E ali começou o processo dele de conversão. Santo Ambrósio ajudou muito, enquanto Santa Mônica rezou por vários anos pela conversão dele, foi neste momento em que Santo Ambrósio proclamava essa palavra e explicava, foi que Santo Agostinho abriu o coração. Depois, ele assumiu, a vida religiosa, tornou-se cristão, sacerdote, depois foi nomeado bispo de Hipona, na Argélia, deixou-nos grandes ensinamentos que até hoje estão presentes na igreja, foi conclamado santo e reconhecido doutor da igreja em 1292, pelo Papa Bonifácio VIII. Agradeçamos a Deus por tudo que ele realizou na vida de Santo Agostinho e o quanto que os seus ensinamentos continuam trazendo tantos benefícios para nós católicos e até para aqueles que não são católicos. E voltemos para o evangelho de hoje.
Mateus 23, do versículo 27 até o 32, e Jesus continua falando para as multidões e para os discípulos a respeito dos doutores da lei e dos fariseus. Lembremos que esse capítulo 23, como eu já disse, começa com Jesus falando para aquela multidão e também para os discípulos que nós devemos fazer o que os mestres da lei falam e os fariseus também, porque eles têm o poder, eles estão sentados na cátedra, mas não praticar o que eles fazem, porque o que eles dizem, o que eles proclamam, não está justamente de acordo com a vida que eles levam. E aí Jesus começa a dizer esses ais. Ai, ai, ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas. Percebamos que Jesus, ele não tem respeito humano. Ele está falando isso não simplesmente para desmoralizar os mestres da lei e os fariseus, ou condená-los. É um alerta. Ai de vós hipócritas. Aí ele faz uma comparação com os túmulos. Esses dias eu tive a oportunidade de passar aqui no cemitério. Aqui a Canção Nova ela fica bem do lado do cemitério. Esses dias eu passei por lá, rezei um pouquinho, fiz umas orações e depois eu segui o meu caminho. E realmente, cada túmulo bonito. Tem alguns túmulos que não são tão bonitos assim não, mas a maioria dos túmulos são belos, bonitos, bem ornamentados, com cruz, com foto da pessoa ali que faleceu, bem feito. Eu passei por lá e tinha até um homem que trabalha lá, um coveiro, que provavelmente estava aguardando alguma pessoa, algum caixão que poderia estar vindo para ser enterrado. Ele estava lá tranquilo, até deitado, era mais ou menos assim o horário do almoço, estava lá cochilando. Antigamente nós tínhamos uma visão tão errada do cemitério, como se passava, se ficava com medo, né? Hoje não, os cemitérios se tornou lugares assim, até de onde as pessoas até dormem, sem contar as profanações que acontecem dentro dos cemitérios. Mas, pois bem, voltemos ao que eu estava falando. E realmente, os cemitérios os túmulos são lindos por fora. Mas, ao abrir a cova de algum corpo que foi enterrado, vamos dizer assim, um mês, quem é que suporta o fedor, o mau cheiro, aqueles micro-organismos que estão ali, né, se alimentando daquele corpo que está naquela fase de putrefação? Quem aguenta? Jesus olha para os fariseus e os doutores da lei e faz essa comparação. Por dentro, uma porcaria. Por fora, lindo demais. Eles estão muito preocupados com as aparências. Então, eles
se mostram para o povo como pessoas justas, pessoas boas, pessoas puras e santas. Eles se consideravam assim, puros, santos. Eles nem se atreviam a se misturar com o povo, porque eles se consideravam tão puros e santos. Mas como Jesus sonda os corações, porque Ele é Deus, Ele conhece muito bem. Com Deus, meus irmãos, ninguém consegue enganar. Eu posso me aparentar diante de vocês com um ar de religioso, de piedoso, de santidade, ao ponto de as pessoas olharem assim para mim e dizer: nossa, que padre muito santo, ele é muito santo. Olha a piedade dele, olha como é que ele reza. Nossa Senhora! Mas por dentro, como Jesus fala aqui, só injustiça, só hipocrisia, tanta maldade feita, tanto mal feito para um, tanto mal feito para outro, o orgulho. Estou entendendo o coração do homem, como é que é? Eu pergunto para você e ao mesmo tempo eu estou perguntando para mim também. Você vive de aparência? Padre José Augusto, você tem mostrado para os outros aquilo que na verdade você não é? Como está o seu coração? Você precisa perdoar quem? Aonde você precisa mudar? Falta de perdão muitas vezes. O mal que é feito para o outro e ninguém vê, só Deus é quem vê. Olha como é que nós somos, meus irmãos. Sabe quando Jesus fala a respeito lá do leproso, a lepra que vai comendo o corpo todo da pessoa? É isso que ele está dizendo. O coração ferido, amargurado, sem querer perdoar. Coração cheio de adultério, de desejos maus, de impureza, de roubos e tantas outras coisas, mas por fora, belo, bonito. Hoje em dia, nós encontramos as pessoas que vivem nesta preocupação exagerada com a beleza exterior. Aí fazem cirurgia no rosto, harmonia facial, a preocupação com o cabelo e tudo mais. Eu não estou dizendo que não podemos nos preocupar com essas coisas, mas estou usando da metáfora que Jesus usa agora de forma diferente. Por fora belo, bonito, mas por dentro a questão está no interior. E é por isso que nós precisamos silenciar o nosso coração. Nós precisamos rezar e nos perguntar como é que eu estou, o que eu preciso mudar, o que está dentro de mim e precisa realmente de uma certa purificação. Por isso a necessidade do arrependimento dos nossos pecados, para que depois nós possamos buscar a confissão para limpar o nosso coração e vivermos nesta luta constante, meus irmãos.
É uma luta constante. É dia após dia, vendo e revendo interiormente como é que está, como é que eu tenho feito. Você tem sido injusto, você que tem alguma empresa, algum trabalho, você tem feito de forma generosa o pagamento dos seus funcionários, ou você está sendo injusto com eles, pagando o que não deveria pagar? E você que é pai, está sendo injusto com seus filhos, você mãe também, e você esposo e esposa, está sendo justo com seu cônjuge? Como você está? E eu, como sacerdote, tenho sido justo com os fiéis, com as pessoas que me procuram? Tenho procurado agradar somente ou tenho procurado realmente levar as pessoas à sua salvação, que é tão necessária? É o que Jesus está mostrando para nós no Evangelho de hoje, através desses mestres da lei. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Essas comparações que nós fazemos. Ah, se eu tivesse isso, eu faria aquilo. E, na verdade, não é nada assim. Infelizmente, tudo isso, meus irmãos, é a consequência, são as consequências do pecado original. A santidade, ela não se faz sem luta. A santidade é uma conquista diária que se dá nessa luta constante. Revisão de vida. É preciso fazer revisão de vida. É muito importante perguntar para as pessoas que nós convivemos: o que é que você acha de mim? O que é que você percebe que existe em mim que precisa mudar? Porque muitas vezes nós nem percebemos a maldade que nós fazemos para o próximo. Estamos tão envolvidos naquilo ali que a gente nem percebe. E às vezes não. As pessoas que estão ao nosso redor, elas nos ajudam muito. Mas como está a sua vida interior? Você tem parado para perceber isso? Jesus, ele viu como os mestres da lei e os fariseus agiam. E por isso Jesus foi ao encontro deles e mostrou para eles o quanto que eles precisariam mudar. No Evangelho de São Lucas vai dizer Jesus em relação aos fariseus que Deus proporcionou tudo para que eles pudessem mudar de vida, mas eles não quiseram mudar. Eles não quiseram. Continuaram com a hipocrisia, com a injustiça, fazendo o mal e com um orgulho tão alto, achando-se melhor até do que os outros. Que no dia de hoje Deus nos conceda a graça de uma verdadeira revisão de vida. Vejamos os nossos atos, se nós somos justos ou se nós somos injustos, se nós somos hipócritas ou se nós somos verdadeiros. Como nós vimos nesses dias, quando Jesus se
dirigiu para Natanael: eis um verdadeiro israelita. Você vive na verdade ou vive na mentira? Você vive de aparências ou você vive e mostra aquilo que você é? Que Nossa Senhora nos ajude intercedendo por nós, para que nós não sejamos como os fariseus e mestres da lei, que Jesus os chama de hipócritas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.